noite. Estamos aqui para mais uma live com as mulheres, hoje com a doutora Ivana. Tudo Boa bem? Boa noite, doutora noite. Tudo bom? Ivana. Tudo bem? E vocês? Tudo bem? Muito obrigada por essa honra de participar aqui com a gente, nessa homenagem, nesse momento aqui da gente falar um pouco com as outras mulheres, das nossas profissões, dos nossos momentos, Verdade, é isso motivar, aí. Eu que inspirar. Muito agradeço, imagina, um obrigada. prazer enorme aí. Uma parceria de tanto tempo, tantos anos aí. Fico muito feliz aí pelo convite, de verdade. Muito obrigada. É verdade, conhecer a doutora Faz. Ivana já faz Eu acho que eu tempo. fui na fábrica de vocês em 2010 ou 2009. Faz tempo. Foi por aí? Tempo Verdade. passa, né? Então a gente está aqui, a gente fez essa ação para o Dia das Mulheres, para o mês, né, em homenagem às mulheres. Eu falo que mais do que as mulheres é o lado feminino que todos nós temos, que é um lado mais delicado, mais criativo. E então a gente chamou grandes nomes da ortopedia, da veterinária, da odontologia, para falar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sobre as conquistas, filhos. Então, está sendo muito gostoso. Ontem a gente conversou com a doutora Marcela Rodrigues, ortopedista, e hoje nós estamos aqui então com a doutora Ivana Mello de Queiroz, que é especialista em ortopedia veterinária. A doutora Ivana é pós-graduada em ortopedia veterinária, coordenadora do curso de pós-graduação de ortopedia veterinária da Univepa, diretora da associação, foi diretora da Associação Nacional de Clínico Veterinário de Pequenos Animais, membro do grupo de estudo de ortopedia, participa de cursos de especialização pela OVET no mundo todo, na Itália, nos Estados Unidos, Argentina, Irlanda, e é empresária também, sócia proprietária da empresa Sonac. Então, é uma grande honra poder Não, falar com a imagina. Primeiro senhora. que a senhora está no céu. E segundo que a honra mais uma vez é minha. Eu estou bastante feliz da gente ter esse papo aí. Vana, qual foi o momento da sua vida que você decidiu pela Olha, eu veterinária? decidi pela veterinária bem próximo, assim, de tomar a decisão final mesmo, né? Então, tava ali no. Eu sempre tive cachorro e etc. na família, mas nunca. Eu sempre achava que eu iria para a medicina mesmo, né? E quando eu estava bem próximo de prestar a veterinária, eu tive um problema na minha mão. E comecei a ter um contato muito importante aí com um ortopedista, porque tinha que basicamente ir 2 a 3 vezes no consultório, né, fazer um tratamento e tal. E aí eu sabia que eu queria a ortopedia. Eu comecei a me apaixonar, na verdade, pela ortopedia antes de entrar para a faculdade, né? E aconteceu, na verdade, de eu entrar na veterinária. Eu dei um start, eu mudei de opção bem próximo, assim. Então não vem aquela coisa, a maioria dos veterinários já vem ou de família ou daquela paixão, né, desde criança, etc. No meu caso foi um pouquinho diferente. Então, na verdade, foi um desafio, né, que te levou até esse Exato, contato e abriu exatamente. uma Foi bem porta. por aí mesmo. A vida, às vezes, usa meios diferentes para trazer a gente para o Exatamente. nosso rumo, né? Eu ia perguntar, então já ficou assim, depois na veterinária, como você decidiu pela ortopedia, mas foi ao contrário, né? Na Na verdade, assim, ortopedia, dentro da você decidiu veterinária pela veterinária. eu descobri essa minha paixão, assim, logo nos meus primeiro contato com a cirurgia. Já sabia que eu iria ser cirurgia com certeza absoluta. Então, nos meus primeiros contatinhos ali, boa, veio participar com a gente, visita. Temos Minha visita visita hoje, tá lá ó. atrás, daqui a pouco eu pego ele. E aí eu decidi, nos meus estágios, com os meus professores, comecei a ter contato com a ortopedia, que já daquela época para hoje já é muito diferente. Hoje a gente está imensamente mais avançado, né, sem dúvida nenhuma, do que há 20 anos atrás. Mas meu primeiro contato com a ortopedia foi literalmente paixão à primeira vista, assim, eu gostei muito.
e sabia que era aquilo que eu iria seguir com certeza absoluta. Então, foi desde o terceiro ano da faculdade, mais ou menos, que eu já me imaginava trabalhando com ortopedia. Não o quanto não tanto que eu trabalho hoje, então eu sou muitíssimo grata pela minha vida profissional, assim, muito, sou muito feliz e eu nunca poderia imaginar que a ortopedia me levaria a alcançar níveis tão altos assim, tanto em termos de realização profissional, como em termos mesmo de onde a ortopedia chegou, né? Então, sou muito grata aí e muito feliz pela decisão que eu tomei. Ah, que legal, né? Quando a gente fica, tem a certeza do que está fazendo e se realiza, Com é certeza. fantástico, né? Aí, assim, ontem a gente conversando com a doutora Marcela, a ortopedia humana, ela possui apenas 6% de mulheres. Já na veterinária, a gente tem aqui o índice de que são 54% de mulheres entre os profissionais no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Como que você percebe essa superação no número de mulheres na Assim, ortopedia é veterinária? nítido que a ortopedia, né? Se a gente for conversar com um leigo sobre a ortopedia e perguntar para esse leigo se ele acha que quem realiza ortopedia é um homem ou uma mulher, com certeza ele vai chutar que é um homem, por conta daquela tradição da ortopedia ser mais precisar ter mais força e etc, né? Mas isso, primeiro que essa não é uma verdade, né? Então, quem conhece a ortopedia mesmo sabe que de força a ortopedia não tem nada. Então, é jeito, estudo, dedicação. Então, independe se é uma mulher, se é um homem, se é alguém grande, alguém pequeno, etc. É, e segundo, eu acho que assim, a ortopedia há uns 20 anos atrás, com certeza, provavelmente seria a mesma proporção ou mais do que é na medicina hoje em dia, né? Mas eu acho que com nós temos grandes mulheres ortopedistas, então eu acredito que isso seja uma inspiração para as pessoas, primeira coisa. E segundo, que eu acho que com a modernização, tanto da proximidade realmente das pessoas poderem se especializar, poderem fazer um curso, isso fez com que a ortopedia em si ela fosse muito mais divulgada dentro da veterinária, que por si só, a veterinária de pequenos animais, né, que cuida de cães e gatos, ela, por sua grande maioria, é composta por mulheres, né? E, além disso, a modernização, então, a capacidade, sim, a forma com que você capacita, a chance e a quantidade de implantes modernos, instrumentais, né, possibilidade de treinamentos, ela realmente fez com que as mulheres começassem a se interessar por essa área. E é o que a gente vê hoje, né? Então, é nítido aí que hoje, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa pós-graduação, né? Da porcentagem ali. Se a gente conversasse há 10 anos atrás, a gente tinha 90% de homens no curso versus 10% de mulheres. E hoje em dia, a gente tem, com certeza nessa escala de 10 anos aí, hoje em dia, a gente já tem uma igualdade. Então, alguns cursos, inclusive, a gente tem até mais mulheres do que homens, né? Então, com certeza aí, isso já não tem nenhuma diferença a mais. Então, vem crescendo mesmo essa inserção de Com mulheres na certeza. ortopedia veterinária. E onde as estudantes que estão cursando veterinária e estão nessa dúvida de que área seguir e tudo, elas podem buscar inspiração, não diria Olha, informação? hoje, por conta, eu acho que a pandemia foi um período muito triste, mas ao mesmo tempo, para nós, para a veterinária, foi um marco realmente de mudança do ensino, né? A gente tinha o ensino presencial, muitas vezes, como a única forma de um treinamento para um médico veterinário, né? E a pandemia fez com que a gente se reinventasse. Então, hoje, qualquer estudante, qualquer médico veterinário recém-formado, seja ele recém-formado, que trabalhe com clínica, ou que seja já cirurgião, né? Então, independente da fase aí da carreira, existem muitos tipos de treinamento com qualidade. Então, primeira coisa, da forma online, né? Então, do mesmo jeito que a gente está conversando aqui,
Existem cursos excelentes, né, de várias instituições. Então, por exemplo, nós da Anclivepo ofertamos muitos cursos online, muitas lives, muitos cursos gratuitos, não só como nós, mas como as outras instituições também, né? Então, eu acho que o primeiro passo para realmente assim, um estudante que quer entender um pouco mais da ortopedia é começar a buscar esses conteúdos que são conteúdos gratuitos, ou alguns cursos online, que são cursos que têm um valor de investimento mais baixo, né? Porque quando o estudante ele tem curiosidade, então ele quer aprender sobre ortopedia, ele quer entender sobre a odontologia, sobre a cardiologia. Então, acho que o primeiro passo aí é realmente se aventurar nesses cursos que são cursos online, cursos mais acessíveis, né? Ao mesmo tempo, praticamente todas as faculdades, as instituições oferecem cursos voltados ao estudante, que são cursos, por exemplo, dentro da área de ortopedia, que abordam temas, né? Abordam as fraturas, as doenças articulares, as doenças de coluna, mas de uma forma um pouco mais acessível ao linguajar ali do estudante, né? Então, entrando um pouco menos nos detalhes e mais na abordagem geral ali, das patologias, dos tratamentos, etc. Então, acredito que essa hoje em dia seja a forma mais fácil e mais acessível para que o estudante ele comece a entender realmente o que é a ortopedia, aonde a ortopedia pode levar a vida dele, o que ele vai precisar trilhar, né, como desde a graduação dele, né, como o que ele vai precisar trilhar. Então ele escolhe uma residência, ele escolhe uma pós-graduação. Então acho que esse é um assunto muito em alta, né, que os estudantes têm muita dúvida. Então todo mundo que está se formando para falar, eu quero ser um ortopedista e agora, né, o que eu faço? Então, eu acho que a melhor forma, sem dúvida nenhuma, é começar realmente pelos conteúdos online, pelas lives, pelos cursos à distância e alguns outros cursos voltados mesmo para o estudante, né? E agora, assim, na sua visão, na sua experiência, você ser mulher na ortopedia, o que te trouxe de benefícios, o que te facilitou? Porque as pessoas costumam perguntar, ai, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades? Não, o que o seu lado feminino te facilitou na ortopedia, na sensibilidade? Ontem a doutora Marcela falou assim, os pacientes às vezes querem o acolhimento da mulher, né? A humanização, É, esse jeito mais eu, maternal. Quais foram eu acho suas assim, quando percepções? a gente está tratando de um animal, a gente é um pouco psicólogo também, que é mais ou menos como um pediatra, né? Então, você chega com seu filho no médico e está desesperado. Então, o pediatra ele tem que tratar a criança e tem que tratar a mãe ou o pai, né? E a gente, como veterinário, é a mesma coisa. Então, hoje os animais, assim, um dia mais do que o outro, os animais eles transformaram mesmo em filhos, né? Então, é, aí o seu acabou de passar na sua frente, então tá sempre junto e etc. Então, eles entraram para dentro das casas, né? E se tornaram um membro da família de verdade, né? O meu cachorro, para mim, é meu filho total. Então, assim, eu acho que o tratamento humanizado, ele é muito importante em qualquer especialidade, né? E dentro da veterinária, dentro da ortopedia, lá quando eu comecei, né, existiam muito mais homens do que mulheres, né? Realmente o número de mulheres na ortopedia era bastante baixo. E eu acho que essa parte humana, essa parte de atenção, né? Eu acho que a parte da gente de conversar, né, com o dono do animal que está sofrendo, né? Os tutores estão sempre desesperados, porque a gente, é muito comum que o animal chegue para a gente acidentado, né? Então tenha passado por um trauma, o dono ele tá desesperado. Então, assim, eu acho que essa parte humana e a parte dos detalhes também, eu acho que é algo que a gente traz, né, na nossa essência, né, como mulher, que eu acho que é algo que agregou bastante, assim, no início da minha carreira, né? Principalmente na época que eu ainda estava em aprendizado, tinha pouca experiência. Então, acho que essa parte humana, de acolhimento, etc., ela me ajudou bastante a crescer como ser humano, né? E crescer como profissional, com certeza. E eu estava estudando um pouquinho.
A Sonac, que é a empresa que você é sócia, é um serviço veterinário inovador especializado em ortopedia Isso. e neurocirurgia, né? Com a missão de aliviar o sofrimento e proporcionar o melhor tratamento possível para eles. E vocês investem muito no treinamento dos professores, né, de toda a equipe, são palestrantes, são pessoas extremamente gabaritadas e são pioneiros em muitos tratamentos clínicos, né? E para aliviar realmente, para dar um suporte para esses animais e para esses donos, né? Se você quiser contar um pouquinho para nós do que vocês fazem de inovação, de diferente no atendimento humanizado A ali. nossa equipe, né, então, que se chama Sonac, nós somos uma equipe de 5 veterinários, né? Dois deles sou eu e o Denis, então nós somos sócios dentro do Sonac, além de sermos os coordenadores da maior pós-graduação em ortopedia do Brasil, eu falo isso com muito orgulho, né, que é a nossa pós da Anclivepa. E os outros veterinários todos passaram, todos foram nossos alunos, né? Então, hoje nós somos em 5, nós somos 4 veterinários e um aprimorando, que é um residente, que ele é nosso pós-graduando, mas ele passa pelo treinamento, né? O que a gente entende, assim, do mais importante? Então, é, todos nós, assim, nós temos tanto a parte técnica como a parte humana, realmente. Então, de nos treinarmos tanto da forma técnica e também da forma humana, de como atender as pessoas, como conversar. Então, a parte de gestão de pessoas, ela está muito relacionada com o sucesso, né? Então, não digo não o sucesso final, mas o sucesso, sim. O tratamento, ele é um tratamento como um todo. Então, desde a hora que o cliente chega para a gente, as angústias dele, então, saber acolher ele com as suas angústias, com os medos, né? Transformar aquilo em segurança. Então, tudo isso é importante para nós, assim como a parte técnica, né? E além da gente passar pelo tratamento, assim, pelos nossos treinamentos contínuos, para que, obviamente, né, a parte técnica é fundamental. Não adianta a gente ser legal, acolhedor e tecnicamente não oferecer um bom serviço, né? Então, basicamente é assim que a gente pensa. Os nossos veterinários foram nossos alunos e hoje são nossos colegas dentro da empresa. Então, a gente tem bastante orgulho aí de poder fazer esse intercâmbio, né, entre o treinamento e o trabalho propriamente dito, né? Que legal, fantástico. Ivana, a Nacional lançou a campanha Ossos Fortes fazem mulheres mais fortes. Porque a saúde dos ossos muitas vezes é negligenciada, mas são eles que nos levam para onde a gente quer, eles que nos, né, nos sustentam. E eu sei que você pratica jiu-jitsu, que você mergulha, eu não sei se tem outros esportes por aí, mas qual a sua sugestão para o fortalecimento dos ossos das É, mulheres e dos animais? Das eu tutoras e dos pratico seus muito esporte pets. mesmo. Então, eu faço jiu-jitsu e mergulho e assim, se me chamar para fazer qualquer coisa, eu tô indo. Meu marido brinca que eu tenho rodinha no pé, que eu não consigo ficar parada, sabe? A gente, quando vai viajar de férias, ele fala, vamos descansar um pouco, e eu já tô procurando alguma coisa para fazer. Então, é muito importante, né? Então, lógico, os ossos eles são a sustentação tanto para os humanos como para os animais, né? Então, hoje em dia, mais que os animais eles vivem muito mais tempo do que antigamente. Então, antigamente, o animal com 7, 8 anos era considerado um animal idoso. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, ele é um animal maduro, mas os animais idosos muitos cães chegam a 12, 13, 14, 15, 16 anos, 20 anos. Então, 20 a anos. gente tem que pensar que a parte ósseo-muscular, né, ela é muito importante para a sustentação, né? Então, para a sustentação da coluna, para evitar dores, então aquelas degenerações das articulações, né? Assim como a gente, né? Então, dificilmente uma pessoa idosa não vai ter dor em alguma articulação, né? Então, joelho, ombro, coluna, e os cães são a mesma coisa. Durante a vida, eles vêm desenvolvendo uma degeneração nas articulações, né? Então, é muito importante a prevenção, né? Eu acho que tanto na medicina humana e na veterinária já mais atualmente, a prevenção, né? Então,
para se ter uma saúde, uma longevidade, é o que todo mundo busca, né? Então, estar ativo, manter uma dieta, enfim, estar saudável, todo mundo quer uma longevidade, né? Isso que a gente busca. Então, com os animais é a mesma coisa. Então, muito importante especificamente para os animais, então manter um fortalecimento muscular, então o animal deve se manter ativo, assim como os humanos, né? A parte muscular, ela é talvez a mais importante para a sustentação realmente, para evitar artroses, osteoartroses, essas degenerações articulares que vão combinar com dor. Existem alguns suplementos que podem ser em alguma fase, né, da idade do animal, que a gente pode começar a suplementar de acordo com alguma outra falha, etc. Mas, de qualquer maneira, a vida saudável do animal. Então, uma boa alimentação, um animal ser ativo, então, alguma atividade física, que no caso deles, na maioria das vezes, é uma caminhada mesmo, e etc. Né? Ou brincar de bolinha e tal. Mas, e manter o peso, né? São três coisas primordiais aí para que a gente evite as lesões articulares, para que a gente evite doenças tanto da coluna como ósseas mesmo, né? Então, o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? De humanos para cães. O que difere aí é algum tipo de tratamento, alguma outra questão mais acessível, mas basicamente é o mesmo raciocínio. Se manter saudável, com uma boa alimentação, e se manter no peso, né? Para que a gente não force as articulações. Isso é importante. Você falou, né, da idade. A gente adotou uma vez um cachorro, ele faleceu ano passado e ele tinha sido atropelado, foi resgatado pelas Centrovias e foi operado, colocaram placa nas duas perninhas de trás. E ele ficou muito tempo para adoção lá no hospital. E quando a gente adotou, ele falou, a gente achou que ele era mais velho. Mas como ele ficou muito tempo aqui no hospital, foi bem cuidado, ele deve ter no mínimo 10 anos. E ele viveu mais 8 em casa e faleceu ano passado. E assim, a gente foi e bem isso, suplementando e fazia. No começo ele fazia fisioterapia, depois a gente passou para as caminhadas 3 vezes por dia e foi. E aí chegou aí entre 18 e 20 anos, ó. E um cachorro que a gente não sabe Sim, que começo de vida teve, né? Até os 10 anos dele. E você vê como a longevidade e sempre prezando. Ele esperava a hora do passeio e foi muito legal. não, Você com dá muito certeza, muito resultado, resultado. né? É muito importante a parte muscular estar ativa, né? Com certeza. Você vê um cachorro que passou Sim. por um tratamento ortopédico, que foi muito bem feito, mesmo que foi numa associação de resgate e tudo, mas que lindo o trabalho seu possibilitando isso, né? Ivana, dentre as suas especializações e atividades, que é professora de pós-graduação, diretora, participa constantemente dos cursos de especializações, então isso tudo mostra pra gente que você é uma grande estudiosa, além de empresária. E para quem tem uma vida tão cheia de compromissos, como é que é? Você tem uma válvula de escape, além do esporte, você acredita que as pausas são Com necessárias para uma certeza. carreira de Eu acho que é sucesso? tão importante as nossas horas na atividade do trabalho, assim como os nossos momentos livres, né? Então, é, eu com certeza, assim, se eu não estiver praticando esporte, eu estou infeliz. Então, para mim, assim, eu estar fazendo uma atividade física, no caso que eu treino, né? Você já conversou o jiu-jitsu, então eu sempre, praticamente todos os dias, quando eu posso, eu o faço aí, né? É muito importante, eu acho, demais, assim, os hormônios que a gente libera, o tempo que a gente tem para nós mesmos. Então, isso é demais de importância, assim, para mim, eu considero tão importante quanto o meu tempo no trabalho, tão importante quanto o tempo com a minha família. Então, eu acho que o sucesso, ele é o segredo, né, do sucesso, eu acho que ele é realmente a gente conseguir balancear é, todas as nossas saúdes, né? Então, a nossa saúde mental, que é fundamental, eu acho que nossa saúde, a minha saúde mental, ela está muito relacionada com a minha relação com a minha família, com o tempo que eu tenho com a minha família, com meu marido, com meus filhos. É,
com o tempo que eu posso dedicar a mim, né, fazendo jiu-jitsu, mergulhando. Então, sempre que dá, eu dou uma escapadinha de final de semana e etc. Até porque balancear tudo isso faz com que na hora do trabalho eu consiga realmente, acho que a gente consegue se focar muito mais, né? Então é a tal da inteligência da presença, né? Estar presente fazendo aquilo que a gente está fazendo na hora, né? Então eu consigo trabalhar muito melhor, colocar minha energia muito mais na hora do trabalho, na hora que eu estou dando aula, na hora da cirurgia, assim, quando eu consigo contrabalancear aí com o meu esporte, com o momento com a minha família. Então, eu acho que o segredo é esse, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que produz muito mais hoje em dia, que eu consigo balancear todas as minhas fases aí, todos os pedacinhos da minha vida, do que quando eu trabalhava insanamente 24 horas por dia, sem conseguir pensar em nada, sem tirar férias, sem estar com a minha família. Então, eu acho que o grande segredo é a gente realmente balancear, né, entre o trabalho, entre um hobby que a gente tem, é importantíssimo, né? Esse hobby pode não necessariamente ser um esporte, mas que seja, enfim, o que a gente gosta de fazer, né, se sentir bem, e o tempo com a nossa família, com quem a gente ama, e etc. Então, eu sinceramente enxergo o sucesso dessa maneira, assim. Eu tenho que sempre buscar esse equilíbrio, né? Que eu acho que é o que realmente me faz estar sempre ativa e estar sempre pilhada ali. Na hora que eu estou trabalhando, eu estou doida ali trabalhando, mas na hora que eu saio, eu tento conseguir me concentrar nas outras coisas. Eu ia perguntar isso. E a mãe Ivana? Como é que é a É, mamãe Ivana eu tenho conciliando dois tudo filhos isso? que são filhos genéticos só do meu marido, né? Do primeiro casamento dele. E eles moram com a gente em guarda compartilhado. Então, uma semana eles moram com a gente, uma semana eles estão na casa da mãe deles. Então, eles são meus filhos de criação total, assim, tenho todo o meu amor por eles, trato eles como meus filhos, né? Nada mudaria se eles tivessem saído de dentro de mim. E assim, a semana deles é também, a gente balanceia. A semana que eles não estão comigo, eu foco no, trabalho muito mais, sem hora para terminar, e etc. E a hora que eles estão com a gente é aquela coisa, tem horário da escola, horário do jantar, e etc. Então, é uma semana um pouco menos cheia de trabalho, é uma semana que tem assim os dias um pouco mais regradinhos em termos de horário, para poder também a gente se dedicar, curtir com eles, etc. Então, eu acho que é isso aí, né? O segredo é a gente balancear tudo. Então, tem a hora com eles, tem a hora de trabalhar, tem a hora, enfim, da gente se divertir. Então, é isso daí. Ah, que gostoso, Ivana, você compartilhando tudo isso com a gente, sua vida um pouco. É uma quinta-feira à noite, que delícia, todo mundo que está vendo aí também, o pessoal da veterinária, o pessoal todo que está acompanhando a gente, que delícia, muito obrigada. E eu gostaria de perguntar se você quer comentar alguma outra coisa que Ah, você eu queira acho que, falar. primeiro, assim, queria agradecer esse convite, achei demais aí essa atitude de vocês, né, em fazer essa semana da mulher e etc. Então, muito obrigada, né? Queria aproveitar aqui para elogiar muito o trabalho de vocês. Então, vocês da Nacional são um parceiro enorme nosso, assim, que a gente tem muito carinho por vocês. E que eu pude, de alguma forma, acompanhar essa trajetória de vocês aí, desde. Vocês começaram na veterinária já há muitos anos, né? Então, desde quando eu fui conhecer a fábrica de vocês e etc., até hoje em dia, então, vocês estão muito mais ativos, né, dentro da veterinária, tem os olhos para a medicina veterinária, assim como tem para a humana, para o odonto. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, assim, da parte de vocês como empresa mesmo. E dizer, eu acho que, assim, o recado que eu acho que a gente pode deixar aqui, na verdade, é que é mais ou menos isso, né? Essa coisa de a mulher pode estar em fazer o que ela se desejar, né? Eu acho que não é uma fala feminista, porque eu até nem gosto dessas falas feministas, né? Eu sempre é, estive em muitos. Toda a minha fase profissional, ela sempre foi rodeada de muitos homens, né? Então, eu sempre tentei me igualar no sentido de realmente igualitário ali, né?
mas sem ter esse lado feminista, sabe? Que essa coisa de a mulher. Não, acho que não é isso, não é nem o homem nem a mulher, é o ser humano, né? Então, a gente pode se capacitar, a gente pode ter a mesma capacidade de realizar todas as coisas. Eu acho que é o que você falou, do mesmo jeito que a mulher ela é um pouco mais humana, tem um pouco mais essa parte dos sentimentos, o homem também tem as características que são mais deles, né? Eu acho que o segredo é a gente enxergar isso e respeitar, né? As características e muitas vezes eles têm capacidade de realizar algumas coisas melhor do que nós e vice-versa. Então, eu acho que o segredo é esse, né? Então, a união, exatamente. Maravilhoso, doutora Ivana. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Denis, também, que nos acompanha. São nossos parceiros, como ela falou, que ajudam a gente a ver, vislumbrar o que é necessário, criar sempre algo novo, sempre pensando no melhor. Dá muito prazer. É a nossa missão, nosso maior propósito nessa vida. Então, muito, muito obrigada. Vocês tenham aí um bom descanso merecido e que o pessoal todo que nos acompanhou tenha gostado de conhecer um pouquinho mais dessa Eu que mulher incrível que é a doutora agradeço, muito Ivana. obrigada. Espero que a gente tenha a oportunidade aí de realizar muitas coisas juntos ainda. Logo vamos estar juntos no congresso, né, Dani? Com certeza. Vamos, Dani gostei, está vamos. escondida aqui. O Todo mundo Paulo, escondido, Dani, tá bom, vamos. Denis está tá tudo escondido também lá escondido, atrás. porque hoje Denis é está só lá nós. escondido também lá atrás. Essa Exato, semana é só deixa nossa, eles deixa eles quietinhos, lá é. Mas a gente vai escondidos. estar. Como que é o congresso? Oi? Onde o congresso nós vamos? Nós vamos em julho Isso para aí. o Ortobet Expert. Estaremos Todos lá. juntos lá, vai Então, ser todos muito bom, com juntos. certeza. Boa Gente, boa noite. noite. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, Daniel. obrigada, Tchau, Paulo. Tchau, Ivana. tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau, viu? gente.